Você já se sentiu em algum momento da sua vida como se estivesse perdido, distante de Deus, se sentindo indigno de receber o seu perdão? Se a resposta for sim, eu queria hoje trazer boas novas para você. Falar para você que Jesus veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Eu queria meditar com vocês sobre a história de Zaqueu, uma história bem conhecida que está lá em Lucas capítulo 19. Nós iremos meditar nessa história magnífica sobre a redenção de Deus. E tudo inicia com um encontro com Jesus. Zaqueu, dos pecadores, era o pior. Lá no versículo 12, fala que Zaqueu era o chefe dos publicanos. Naquela época, os publicanos eram vistos pelos religiosos da época como pecadores, como traidores. E se os publicanos eram vistos dessa forma, imaginem só o chefe deles. E era assim que Zaqueu se enxergava, assim que as pessoas enxergavam Zaqueu. E você já se sentiu assim? Imaginando que os seus pecados fossem piores e mais numerosos do que qualquer uma outra pessoa? E em meio a isso, qual tem sido a sua reação mediante esses pensamentos? Você tem buscado mais o Senhor? Você tem se aproximado dele? Ou por conta disso, por vergonha, você tem se afastado dele? A vergonha é algo lançado por Satanás com o intuito de nos afastarmos do Senhor, dizendo que nós não merecemos o seu perdão. Mas não é isso que Jesus tem para você. Se esforce para conhecer Jesus. Nos versículos 3 e 4, falam sobre as limitações que Zaqueu tinha. Ele era alguém de pequena estatura e havia uma multidão que estava lá cercando Jesus. Isso me faz lembrar a história de um adolescente que estava no aeroporto e viu que Neymar se aproximava dele, só que uma grande multidão estava cercando Neymar. Então ele logo pede ao seu pai para levantá-lo naquela multidão, para que ele pudesse dar um tchau, ou pelo menos que Neymar olhasse para ele. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Zaqueu. Ele rompe a sua limitação física, rompe aquela multidão e sobe em cima de uma árvore de difícil acesso só para ver Jesus de longe. E a pergunta para você é: você tem rompido suas limitações e as barreiras que o mundo lhe oferece para conhecer Jesus? A nossa forma de conhecer Jesus hoje é através da nossa intimidade com Ele, proporcionada através da oração, da leitura da palavra. E como você tem realizado isso? Você tem colocado Deus como prioridade em sua vida? Tem se esforçado para conhecer a Ele, para olhar para a sua face? E o interessante disso tudo é que Zaqueu se esforça para ir ao encontro de Jesus, só que Jesus já o conhecia. E Jesus foi a Jericó só para isso, só para ter esse encontro com Zaqueu. Lá nos versículos 5 e 6 falam como Zaqueu, em cima daquela árvore, olha para Jesus, e Jesus, ao ver Zaqueu naquela árvore, chama-o pelo nome: Zaqueu, desce dessa árvore, porque eu quero ficar na sua casa hoje. Jesus nos conhece pelo nome. A palavra de Deus diz em Salmo 139 que ainda no ventre da nossa mãe nós somos formados de uma forma maravilhosa e perfeita. Quando você sentir o desejo de buscar o Senhor, saiba de uma coisa: antes de você querer a Jesus, Ele te deseja. Se você tem amado o Senhor, é porque Ele tem colocado esse amor em seu coração. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então se alegre em receber o Senhor em sua vida, assim como Zaqueu lá no versículo 6 diz que se alegra em receber Jesus em sua casa. Ele é a nossa maior companhia. Ele é o nosso convidado de honra.
Então receba Ele em seu coração com alegria. E quando nós recebemos Jesus em nosso coração, não há como não ter mudanças extraordinárias em nossa vida. E esse é o nosso segundo tópico. Todo encontro com Jesus gera frutos. E o primeiro deles é o fruto de arrependimento, que está lá no versículo 8, quando Zaqueu diz que vai doar metade dos seus bens para os pobres, e se ele roubou de alguém, ele iria devolver 4 vezes mais. Essa atitude é um pouco inesperada, porque na época as pessoas que furtavam, que roubavam, pela lei de Moisés, elas deveriam devolver o dobro daquilo que elas roubaram. Só que Zaqueu vai além da lei. Ele não está nem aí em apenas obedecer à lei, mas ele de fato queria morrer para si mesmo e mostrar o fruto de arrependimento. Então ele diz, não, a lei pede que eu devolva o dobro, mas eu quero dar 4 vezes mais. Eu quero devolver 4 vezes mais se eu roubei alguém. Se você percebe mudanças na sua vida, esse é um sinal de que o Senhor tem entrado em seu coração. Você consegue perceber mudanças significativas em sua vida depois que você conheceu a Jesus? Não existe a possibilidade de termos um encontro com o Senhor e permanecermos da mesma forma. Essa é a primeira característica de todo aquele que se encontra com o Rei dos Reis, o fruto de arrependimento. E o segundo fruto é o fruto de salvação. Lá nos versículos 9 e 10, nós percebemos a promessa realizada na vida de Zaqueu. Lá em João 3, versículo 16, diz o propósito de Jesus ter vindo ao mundo. Deus amou ao mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E foi isso que aconteceu. Zaqueu creu em Jesus, se arrependeu dos seus pecados e foi adotado como filho de Deus, como filho de Abraão, sendo salvo naquele dia, porque ele de fato creu que Jesus é o Salvador da sua vida. Não importa o quão pecador você seja, a graça de Deus para a sua vida, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, não duvide, a graça que superabunda sobre os seus pecados. Que assim como Zaqueu, você possa buscar conhecer ao Senhor, crer nele, se arrepender dos seus pecados, para que sejas também adotado como filho de Deus e salvo pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Se você se sente perdido, chame por ele, suba nas suas árvores, abra a palavra dele, dobre os seus joelhos e fale com o Senhor, e ele te chamará pelo seu nome, entrará em sua casa e fará mudanças extraordinárias. Que Deus abençoe você.